Então, bem-vindos a essa videoaula e eu inicio ela com um exercício, tá? Considere um sistema em que uma pessoa faz depósitos mensal na sua conta e o banco emite um extrato mensal com um saldo atualizado. Então, o que o exercício quer é determine uma equação que relaciona a saída com a entrada, considerando que o banco paga juros mensais. Então, deem um pause nesse exercício e tentem resolver. Então, a intenção aqui é que a gente comece a se familiarizar com o sistema o sistema discreto, né? Trabalhar com sistemas discretos. Bem, então vamos à solução. Vamos considerar que Xn é o depósito realizado no enésimo mês. Então, se n igual a 1, x para n igual a 1 é o depósito realizado no mês 1. Quando n igual a 2, x com n igual a 2 é o depósito realizado no mês 2. Ok? Y de n é o saldo no enésimo mês. Então, y para n igual a 1 é o saldo no primeiro mês. Como no primeiro mês eu só tive um depósito, né? Então, no primeiro mês, y de 1 é igual a x de 1. Só que a partir do segundo mês, o que é que vai acontecer? R é a taxa de juros, ok? E os depósitos são mensais. Então, quando n é igual a 2, a gente tem que levar em consideração o saldo anterior, os juros que foi pago relativo ao saldo anterior, mais o depósito realizado no mês corrente, ok? Então, a gente tem que obter uma equação que relacione a entrada com a saída. Então, a equação seria essa. Então, y de n, ou seja, o saldo no enésimo mês, que pode ser o mês 12, o mês 24, o mês 36, ele vai ser igual a o saldo no mês anterior, mais R, que multiplica o saldo no mês anterior, ou seja, os juros, o que rendeu de juros, mais xn, ok? Mais xn. E aí eu posso colocar aqui y de n menos 1 em evidência, eu fico com 1 mais r, que multiplica y de n menos 1 mais x de n. Então, essa equação aqui, ela já é a equação que relaciona a saída, ou seja, o saldo no enésimo mês, com a entrada. E aqui nós temos o diagrama de bloco para a implementação desse sistema, né? Então perceba que é um diagrama de bloco que ele trabalha com o sistema discreto, né? Então nós temos um sinal discreto. X de n como entrada, y de n como saída. O sistema atraso ideal. Então, o sistema atraso ideal é definido pela equação abaixo, sendo ND um inteiro positivo que representa o atraso do sistema. Ok? Então, essa equação aqui representa um atrasador ideal. Y de n igual a x, n menos nd. Ok? O que é que esse sistema faz? Ele desloca uma sequência de dados de entrada para a direita de nd amostras para formar a saída. Se o inteiro nd fosse um número negativo, então o sistema deslocaria as amostras para a esquerda, o que corresponderia a um avanço no tempo. Então, é uma equação muito simples, ok? Mas, tá com dúvida? Não está conseguindo enxergar que realmente essa equação faz isso? Vamos ao MATLAB, ok? Então, no MATLAB a gente consegue, por exemplo, executar um código para esse sistema, né? Atrasador ideal. Então, aqui, ó, nós temos o código, ok? Em que o primeiro laço, ele faz y igual a x de n,
E aqui o primeiro gráfico à direita mostra exatamente isso. E aí o segundo laço, ele faz exatamente esse atraso. Aqui eu fiz ND igual a 5, ok? E aí percebam o que é que nós temos na saída. Quem é a nossa nova saída, que eu chamei aqui no caso de Z, é aquela sequência de dados atrasada de 5 amostras. Então é um exercício bem simples, mas que eu aconselho cada um de vocês fazê-lo, né? Pode fazer manual, manuscrito, pode ir no MATLAB para poder entender que realmente essa equação faz isso. Então eu considero que a grande dificuldade dos sistemas discretos é exatamente essa, nossa falta de costume de trabalhar com ele, né? A gente está muito acostumado a trabalhar no domínio do tempo contínuo, né? E aí quando vai trabalhar com sistemas discretos, né, tem essa questão da dificuldade. O diferenciador ideal. Então no tempo contínuo nós teríamos o quê? Que y de t é d de x de t dt. No tempo discreto eu tenho que y, abre colchetes, de n é igual a limite, quando t tende a 0, de 1 sobre t, nesse caso aí, esse t é o período de amostragem, de x de n menos x de n menos 1. Okay? Então, isso aqui é o diferenciador ideal. O integrador ideal. Então, no tempo contínuo, é tranquilo, né? Y de t é a integral de menos infinito até o instante de tempo t, de x de t dt. Ok, mas como que eu obteria o integrador ideal no tempo discreto? Então, y de nt é igual a limite quando t tende a 0, do somatório de xk de t, que multiplica t, k variando de menos infinito a n, ok? Então, posso simplificar essa equação dessa forma aqui, ó. Né? Simplifiquei a equação. Sistema acumulador. Então, o sistema acumulador é assim denominado porque a saída y de n é igual ao acúmulo ou à soma da amostra atual e de todas as amostras anteriores. Né? Então, essa equação que aparece aí, essa primeira equação, y de n igual ao somatório de xn, com n variando de menos infinito a m, é exatamente isso, né? Ele faz o somatório da amostra atual com todas as amostras passadas, né? Essa é a forma não recursiva para escrever esta equação. E aqui embaixo, onde nós temos exemplo do acumulador, nós temos a forma recursiva para escrever essa equação, que seria y de n, vou passar para o outro lado, o termo negativo, é igual a y de n menos 1. Então, quem é y de n menos 1? É o somatório de todas as amostras menos a atual, mais x de n mais a atual. Ok? Então, essa seria a forma recursiva. E a grande vantagem dessa forma, né? Ambas vão produzir o mesmo resultado, mas a grande vantagem da forma recursiva é que eu vou fazer um somatório apenas de dois termos, né? X de n mais y de n menos 1. Então, ela se torna bastante simplificada. Sistema média móvel. Então, essa equação aqui representa o sistema média móvel, em que eu tenho que y de n é igual a 1 sobre m1 mais m2 mais 1, que multiplica o somatório de x de n menos k, k variando de menos m1 até mais m2. Então, o sistema média móvel calcula a enésima amostra da sequência de saída como a média de M1 mais M2 mais 1 amostra da sequência em torno da enésima amostra. Então, eu quero que agora que vocês pausem o vídeo e tentem resolver mais um exercício, ok? Então, projete um sistema em tempo discreto capaz de diferenciar sinais contínuos. Esse diferenciador é utilizado em sistemas de áudio com largura de faixa de sinal de entrada inferior a 20 kHz.
esboce os sinais no MATLAB. Então esse exercício aqui é uma ótima oportunidade para que vocês realmente pausem, né? Veja qual é a equação para o diferenciador, né? E utilizem o MATLAB como ferramenta. Então, considerando que vocês pausaram o vídeo, vamos à solução do exercício. Então, em tempo contínuo a gente já conhece, né? E em tempo discreto nós temos esta equação. Okay? Então, aqui nós temos o diagrama em blocos para esse sistema, né? Nós temos um sinal contínuo, seria, por exemplo, x de t. Temos um conversor analógico digital, ou no caso aqui, contínuo para discreto, C/D. E aí eu tenho, a cada período de amostragem, uma amostra xn, né? E aí, aqui nós temos a diferenciação, ok? Porque nós temos aqui, ó, olha só, x de n menos x de n menos 1 multiplicado por 1 sobre t. E aí eu produzo a minha saída y de n, que é exatamente o sinal diferenciado. E eu tenho depois um conversor discreto barra C, ou seja, discreto para contínuo. E aí eu tenho um sinal contínuo após o processamento discreto. Então, para valores pequenos de t, a equação pode ser reescrita. Então, essa equação aqui é a equação que está lá no diagrama de blocos e é a equação que nós vamos utilizar no MATLAB para implementar esse sistema. Então, para processar frequências abaixo de 20 kHz, a escolha adequada de t é 1 sobre 2 vezes a frequência. Então, 1 sobre 2 vezes 20 kHz é igual a 25 microsegundos. Então, por enquanto, aceitem que essa é a escolha adequada para o período de amostragem. Então, com esses dados aí, a gente pode ir no MATLAB, escrever um pequeno código, tá? E obter o diferenciador. Eu já vou mostrar direto os resultados, ok? Então, eu escolhi como sinal de entrada, aqui eu coloquei y de t igual a t. Na verdade, deveria ter colocado x de t, porque é o nosso sinal de entrada. Mas entendam esse y de t aqui como x de t, é o sinal de entrada do meu sistema, ok? E aí eu tenho xn, x abre colchetes, n fecha colchetes. Então aqui eu fiz exatamente a discretização. Vamos voltar lá no diagrama de blocos. E o que eu fiz foi exatamente isso, ó. Primeiro bloquinho que aparece aqui no diagrama de blocos, contínuo para discreto. Então, através do próprio software, eu transformei o sinal que era contínuo em um sinal discreto. Então, vamos voltar lá. Então, o sinal era contínuo, x de t igual a t, e aí eu fiz a discretização, ok? E aí nós temos o mesmo sinal, só que agora discretizado. E depois, o que aconteceu é que eu fiz o diferenciador, ok? Fiz o diferenciador e aí eu obtive esse sinal aqui, ó, y de n, que é o sinal, a derivada do sinal discreto. E agora a gente tem o código que executou esse processo, tá? Então vocês podem depois dar uma olhada aqui no código, tentar entender o código e até a próxima videoaula. Espero que tenham gostado.